E se um texto de milhares de anos pudesse ser uma espécie de mapa para as nossas crises mais profundas de hoje? É curioso pensar nisso, né? Porque, geralmente, no meio da turbulência, a gente busca respostas no que é novo, no que acabou de sair. Mas e se a sabedoria mais duradoura estivesse, na verdade, guardada em cânticos muito antigos? Vamos mergulhar juntos nessa ideia. Olha só que definição. Uma anatomia de todas as partes da alma. Foi assim que o grande reformador João Calvino descreveu o livro dos Salmos. Ou seja, não é um simples livro de orações, mas uma verdadeira dissecação da experiência humana. É um lugar onde cada sentimento, do mais incrível ao mais sombrio, é colocado ali, exposto, sem filtro. Então, para a gente entender como os salmos podem ser esse guia, primeiro a gente precisa entender o que eles são. Vamos explorar um pouco mais a fundo essa tal anatomia da alma. Basicamente, o que a gente conhece como o livro de Salmos, o Saltério, era o livro de cânticos do antigo Israel. Mas olha, é muito mais que um inário. É um registro bruto, super honesto, da relação da humanidade com Deus. Ali a gente encontra palavras para quando nos faltam palavras, seja na maior festa ou no lamento mais profundo. E dentro dessa coleção enorme tem um grupinho especial, os Salmos Penitenciais. Esses são os salmos escritos lá do fundo do poço, sabe? Quando a crise não vem de fora, mas de dentro, de uma falha pessoal, do peso de um erro. Eles são, na prática, um guia para o caminho de volta. Para a gente entender bem essa jornada, vamos pegar um estudo de caso, o Salmo 31. Acredita-se que foi o rei Davi quem escreveu num período de perseguição pesada, de traição ou uma crise pessoal profunda. É um retrato muito vivo do que é estar no limite. Percebam só a descrição física do sofrimento. A crise aqui não é só uma coisa na cabeça, ela se manifesta no corpo. A vida gasta de tristeza, a força que vai embora, e ele chega a dizer que os ossos se consomem. É um esgotamento completo que afeta a pessoa por inteiro. E a crise fica ainda pior com o isolamento social. Davi se sente um excluído. E não são só os inimigos que o desprezam, não. Até conhecidos, gente que o via na rua fugia dele. A dor da rejeição é sem dúvida uma das partes mais cruéis do sofrimento. E aqui é o fundo do poço. Essa metáfora do vaso quebrado é de uma força imensa. Sabe o que significa? Sentir-se inútil, descartado, sem valor nenhum, sem chance de conserto. É aquela sensação de ter sido completamente esquecido por todo mundo. Mas é exatamente aqui, nesse ponto de desespero total, que a história muda de rumo. O sofrimento deixa de ser algo passivo e se transforma numa ação. Vamos ver direitinho como essa virada acontece. Então, o ponto central é este. Em vez de se afogar no silêncio, o salmista grita. Ele dá voz à dor dele. Colocar o sofrimento para fora, por mais difícil que seja, é o primeiro passo, e talvez o mais decisivo para encontrar uma saída. É ali que começa a cura. Escutem a honestidade dessa oração. Não tem máscara, não tem filtro. É um apelo cru, direto, por compaixão, reconhecendo a destruição total que a angústia causou nos olhos, na alma e no corpo. É um pedido de misericórdia, não de justiça. Depois de clamar, o salmista começa a buscar ativamente uma solução. E ele encontra essa solução na ideia de um refúgio, um lugar seguro no meio do caos. O que é fascinante aqui é ver como Davi vai juntando metáforas para descrever essa segurança que ele busca em Deus. Não é só uma imagem, são várias. Rocha, fortaleza, cidadela. Cada palavra adiciona uma camada de proteção, de estabilidade, de força. Ele está literalmente construindo com palavras o lugar seguro que a alma dele precisa. E aqui o Salmo apresenta uma escolha, uma bifurcação. De um lado, ídolos inúteis, que pode ser qualquer falsa esperança, qualquer coisa vazia em que a gente se agarra na crise. Do outro, a confiança no Senhor, que oferece um refúgio de verdade e leva a um lugar espaçoso, que é um símbolo de liberdade, de paz. Essa é a declaração que está no coração do salmo inteiro. É uma decisão consciente de confiar. E a frase, os meus tempos estão nas tuas mãos, é um ato radical de entrega. É abrir mão do controle sobre o próprio futuro e colocá-lo nas mãos de Deus. Agora, a história desse salmo dá um salto incrível através dos séculos. As palavras que a gente está analisando não pararam em Davi. Elas ecoaram de novo no momento talvez mais crucial de toda a história. Essa é a declaração de confiança máxima de Davi, lá no começo do salmo. É uma entrega total da vida dele, da própria essência, a Deus.
Guardem bem essas palavras. E aqui está a conexão surpreendente. No seu último suspiro na cruz, Jesus cita exatamente as palavras de Davi. Ele usa o Salmo 31 para expressar sua confiança final no Pai, mesmo no auge do sofrimento e do abandono. Isso muda tudo. O Salmo deixa de ser só a oração de um rei em apuros e se torna o modelo definitivo de confiança. O que Davi expressou na sua crise pessoal, Jesus viveu de forma absoluta na cruz, mostrando que esse caminho de entrega ele não tem data de validade. Tá, e o que tudo isso significa para nós hoje? Como é que a gente pode traduzir essa jornada tão antiga num roteiro prático para as nossas próprias crises? O Salmo 31 nos deixa um guia bem claro, em 3 passos. Primeiro, a entrega, o ato consciente de confiar e soltar a situação. Segundo, a perspectiva, entender que o sofrimento é um capítulo, não a história inteira, como a gente viu na jornada do salmista. E terceiro, o resultado, uma força e uma coragem renovadas que nascem dessa esperança e nos empurram para frente. O Salmo termina não como uma ordem, mas com um convite e uma promessa. É um chamado para a gente se esforçar, ter força e coragem. E a pergunta que ecoa desse texto antigo até hoje é: será que podemos abraçar essa escolha? Ter essa esperança que, no fim das contas, fortalece o coração? Fica a reflexão.